Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: há um tempo e um momento certo para tudo, e é Deus quem define cada um deles. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O bem mais precioso que nós temos é o tempo. E nós temos tempo suficiente para cumprir o nosso propósito. Quando a nossa vida ela está afastada do Senhor, os nossos sentimentos acusam isso. E a ansiedade é o quê? É como se fosse um sinal. Quando você entra dentro do carro e não coloca o cinto, e aquilo fica apitando, apitando, apitando. O sentimento de ansiedade é a mesma coisa. Ele está dizendo para você, você está fora da rota. Você não está fora da rota. Não foi isso que eu pedi para você. E assim nós vamos cada vez mais nos afastando de Deus. E os nossos sentimentos, eles continuam acusando. Quanto mais longe de Deus, mais triste é o nosso coração. Mais vazia é a nossa vida. E mais tempo nós gastamos fazendo coisas erradas. E nós não encontramos satisfação em nada das coisas que nós vivemos. E a vida, ela começa a ser um fardo, ao qual nós acordamos já cansados. O nosso coração, os nossos pensamentos estão sobrecarregados. Mas basta uma oração, basta o arrependimento, a confissão de culpa, a leitura da palavra de Deus, para que esse tempo ele comece a ser gasto de uma forma correta, de uma forma onde os meus pensamentos eles começam a entender a razão de tudo, aonde eu começo a ter sabedoria, porque sem a sabedoria nós não entendemos nada dessa vida, nós não temos a capacidade de nada e começamos a acreditar em coisas que não existem, vivemos iludidos, o tempo todo nós nos iludimos, achando que porque uma pessoa disse uma coisa, aquilo vai acontecer. Nos esquecendo que a verdade só existe quem está com Jesus. E o diabo é o pai da mentira. E esse mundo que nós vivemos, ele já está no maligno faz tempo. Cada pessoa que vive aqui, que não busca o Senhor, é um representante do próprio mal. Assim como no passado nós éramos. Mas, através da palavra de Deus, do Espírito Santo e da misericórdia, nós conseguimos sair desse estado. Porque muitas vezes o que a gente não entende é o óbvio. Deus ele não está transformando a nossa vida para que nós deixamos de pecar, mas Ele está transformando a nossa vida para que nós possamos amar. Então não é deixar de fazer o errado, é começar a fazer o que é certo. E nós nos contentamos com muito pouco, em apenas não fazer nada. O amor sem atitude, ele não significa nada. Se a gente vai lá em Eclesiastes 8, versículo 1, 6 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e torna simpática, mesmo que seja feia. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa, mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim, também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Então, quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, no final já da sua vida. E ele está falando sobre o quê? Ele fala muito sobre o tempo e fala muito sobre a sabedoria. E a sabedoria é o quê? Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria é a capacidade de entender.
a razão pela qual certas coisas acontecem ou aconteceram, principalmente na nossa vida. É como se eu acendesse a luz dentro de um quarto escuro. É aquela capacidade que eu tenho de reconhecer o que está lá dentro. O que antes era escuridão, que eu podia andar, tropeçar, bater, que eu pegava na mão e tentava imaginar. Agora eu tenho a certeza, porque quando eu olho na luz eu consigo reconhecer, eu consigo saber e eu consigo me desviar. E a sabedoria a gente não adquire através do estudo. A sabedoria não é a repetição de alguma coisa, mas é o próprio Espírito Santo influenciando os nossos pensamentos e assim também os nossos comportamentos. É através da sabedoria que nós destruímos todas as ilusões que o diabo cria dentro da nossa cabeça. E quantas vezes nós não nos enganamos, e quantas vezes nós não agimos por impulso, agimos sem pensar, como se nós estivéssemos nos defendendo de alguma coisa, sem nem questionar se aquela pessoa ela veio para nos ajudar, se foi Deus quem nos mandou ou não. Nós estamos ali fazendo mais do mesmo, sempre reagindo. Não é viver, é sobreviver. E o Evangelho não é sobre se defender, é sobre a paz que Jesus traz sobre o nosso coração. Então uma pessoa com sabedoria, ela explica, ela entende. Uma pessoa sem sabedoria, ela reclama, ela se vitimiza, ela exagera na forma que ela fala, ela generaliza. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto. E aqui é uma coisa que é muito interessante. Se a gente pegar as nossas fotos ao longo do tempo, quanto mais Deus se aproxima de nós, melhor fica o nosso sorriso, melhor fica o nosso olhar, melhor fica a nossa vida, melhor fica o nosso corpo, porque eu começo a zelar pelas coisas que Deus me deu. Seja muito, seja pouco, eu continuo zelando pelo lugar que eu vivo, pelas coisas que eu faço, pela minha vida, pela forma que eu gasto o meu tempo, eu zelo. E no passado nós não zelávamos. Pensa comigo uma coisa que é bem simples e básica. Vamos imaginar que você saiu hoje, tá lá meio deprimido, tá triste, sei lá, por qual motivo. Aí você decidiu que hoje você vai se divertir. Você saiu para dançar, isso aí, foi lá e bebeu mais do que a conta. Primeiro que o momento que você estava ali bebendo, você já perdeu, porque como é que você serve a Deus bêbado? Não se serve. Depois você vai passar o outro dia praticamente inválido, porque você vai estar ali de ressaca, não vai conseguir fazer nada também. Então praticamente eu perdi 2 dias, entre aspas, da minha vida, buscando uma diversão. Sendo que se eu tivesse com o Senhor, eu não precisaria passar por nada daquilo. Vê como a gente vai negligenciando o tempo? Quanto tempo você gasta com rede social? O que isso traz para a tua vida? O que você ganha o tempo todo vendo a vida dos outros? Eu não sei, como que é ficar vendo os outros vivendo? Ou fazendo o que estão vivendo? Como é ficar sendo enganado? Cara, tem gente que olha a foto, cada foto é uma pessoa diferente e tá no mesmo perfil, todos são as mesmas pessoas. Acho a coisa mais doida do mundo. Aí a passagem que Deus, quando Jesus ele vai expulsar o demônio, ele pergunta, qual que é teu nome? Ele fala, é multidão. Cara, mas parece que isso é a multidão mesmo, porque cada hora a pessoa passa um filtro, cada hora passa a pessoa uma coisa diferente, quando você encontra a pessoa, é outra pessoa. Sabe, então, o que a gente está procurando? É um lugar que foi pago para ser divulgado? É uma pessoa que passa filtro para parecer ser o que não é? Será que ela não está tentando esconder aquilo que falta dentro dela? Porque é o que a palavra fala. Além da sabedoria ela brilhar no rosto da pessoa, ela torna simpático mesmo que seja feia. Aqui tem outras traduções que elas não vão falar que a pessoa é feia. Ela vai falar que o semblante dela é duro. Eu tinha esse semblante duro, era sempre estar de mau humor, sempre de cara feia mesmo. E esse é o sentido da palavra, não é a feiura por si só, de anatomia, de coisa, mas, sabe, não é questão de você ter um rosto de modelo, mas é aquele olhar triste, aquela cara dura, sabe, o tempo inteiro de testa franzida, o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro falando. A sabedoria, ela quebra justamente isso, é a capacidade que eu tenho de reconhecer as coisas boas da vida. Sabe, só reclamar, só falar mal dos outros, só apontar defeito, é só isso. A tua vida, o tempo, você passa e começa a prestar quanto tempo você gasta fazendo isso.
falando mal da tua ex-mulher, falando mal do teu ex-marido, falando mal do fulano, falando mal do ciclano, falando mal de não sei quem, falando mal... Só fica o tempo inteiro com essa narrativa. E o pior é que se você começa a ver as redes sociais, ele só fica te mostrando isso. Só fica pondo as mesmas coisas, porque o teu interesse é só esse. Só para olhar aquilo que reforça a ignorância e a tolice que tem dentro de você. Ontem nós falamos sobre ser ignorantes, mas quantos conseguem olhar e realmente falar, realmente eu sou ignorante? Sabe, onde está a verdade? A verdade está dentro da palavra. Agora, se você não conhece a palavra, como que você pode saber? Se uma inteligência artificial está enviesada, te ensinando tudo errado, como que você pode saber se um pastor, um padre, um vídeo ou qualquer coisa na internet está te dizendo que aquilo é a verdade? Sabe, não tem jeito. Se o conhecimento não tiver em você e você continuar usando de ferramentas, achando que aquilo está te dando alguma vantagem, você nem sabe se aquilo que você está fazendo é certo ou não. E a questão toda não está nem no que você faz ou deixa de fazer, no que é e no que está no teu sentimento. Os frutos do amor estão no nosso sentimento. A partir do momento que eu me preocupo, eu estou inválido para o tempo, eu não consigo fazer nada, o tempo inteiro aquilo fica na minha cabeça, me consumindo. Sabe, ou nós entregamos as coisas para Deus e confiamos no Senhor, ou nós vamos continuar nisso. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Adianta eu ficar com medo? Não. Se existe um tempo certo, vai acontecer de qualquer jeito. Adianta eu ficar apertando ou pressionando as pessoas, achando que aquilo precisa acontecer? Não. Porque por mais que aconteça, com o tempo vai se desfazer. Essa é a questão de todas as coisas. Eu posso até conseguir fazer, mas a questão é por quanto tempo. O amor humano sem Deus, ele dura o tempo enquanto se existe um sacrifício para se oferecer. Porque quando não tiver mais nada para oferecer, você vai ser descartado, você vai ser trocado. E a gente quer começar a viver a vida sem Deus, quer amar sem Deus, quer construir família sem Deus, quer fazer tudo sem Deus. A única hora que tem Deus é no sonho de toda mulher, sabe o que é? Eu quero casar na igreja. É só, Jesus só serve para isso, é o santo casamenteiro. É só isso. Só vem lá para bater a fotinha, fazer o álbum, chamar as pessoas e é isso. O interesse é sempre isso. Quando uma menina ela tem 15 anos e ela quer uma festa, ela quer uma festa para quê? Porque vai mudar a vida dela a festa? Não, é para tirar foto, porque a amiga teve, a coisa teve. Então, se eu não tenho, eu me sinto excluído. Se eu tenho, eu sou abençoado. Agora, se eu tenho e não é o melhor, é como se alguém tivesse falhado. Ninguém está satisfeito com nada. A verdade é uma só, ninguém está satisfeito com nada. As pessoas querem passar as experiências só para ter o que falar, porque um coração e uma vida vazia, ela não tem o que se contar. Por isso que as pessoas muitas vezes elas não suportam o silêncio, elas têm necessidade de ficar mentindo, de ficar exagerando, de ficar complementando, porque vivem uma vida medíocre. Eu tenho que começar a olhar e falar, eu não quero mais isso, eu já não tenho muito tempo, existe um tempo certo para cada coisa, e o tempo que eu tinha para fazer parece que está chegando. O duro é quando Deus nos coloca dentro do nosso propósito, a tribulação vem e eu não tenho sabedoria nem para entender o que está acontecendo. Eu não conheço uma oração. Não conheço uma oração para conversar com Deus, não conheço nada. E aí eu fico à mercê dos outros, que eu nem sei o que essas pessoas querem. Sabe, isso é muito doido. É muito doido. Então fica sempre ciente de uma coisa, existe um tempo certo e um momento certo. Não é na tua hora, não é no teu tempo e não é do teu jeito. O teu jeitinho, você sabe o que ele faz? Ele só dificulta cada vez mais as coisas e faz você gastar mais tempo. Tem gente que fica emendando de um relacionamento no outro, só vai engatando, só vai engatando, só vai engatando. Quando você vê, é 20 anos que passou. E não teve nada, não aconteceu nada e é nada, é só isso. E aí olha para trás, todo mundo é culpado, malvado, e Deus também, porque Deus não deu o que é certo. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por mais sábio que você seja, você não sabe o que vai acontecer amanhã. E aqui vem um ponto que eu tinha falado ontem. Quem é o único que pode falar sobre o futuro, sobre o amanhã? É Deus.
O que ele fazia com os profetas? Ele falava sobre o amanhã, sobre o que ia acontecer, para que quando acontecesse, as pessoas soubessem que é Deus. Então, por mais sábio que eu sou, por mais planos que eu possa fazer, por mais que eu possa achar, isso não é uma garantia de nada. O amanhã, ele não está nas nossas mãos. E não há ninguém que possa nos contar. E aí você vai lá na igreja e o irmãozinho fica fazendo revelação. Ai, vou revelar para você, vou te contar, a cigana leu a minha mão e eu vou, porque o horóscopo ele tá contando o que vai fazer. Olha o que a palavra fala, não existe ninguém. Ah, mas me falou, aconteceu. Pode ser. Talvez não possa ser acaso, do mesmo jeito que eu jogo uma moeda para cima e ela pode cair no cara, na coroa. Talvez possa ser o acaso. Muitas coisas acontecem por acaso, mas todas fazem parte de um plano. E talvez é fácil tentar adivinhar uma coisa quando não existe opções. Tem gente que não peca por convicção. Tem gente que não peca por falta de oportunidade. Eu tenho que entender o que está dentro de mim. Se eu não estou ali esperando uma brecha, se eu não estou ali gastando tempo. Você acha que essas pessoas que curtem as tuas fotos, que comentam as coisas, o que elas querem com você? Você tem alguma coisa para oferecer? Porque quando nós não temos nada para oferecer, eles estão interessados em nós. E quer o que de mim? Tá entendendo aonde vai as coisas? A gente às vezes cria cenários e cria as coisas que só trazem problemas para nós. Então não importa se você fez uma cirurgia, não importa se você faz academia, não importa se você está lendo a Bíblia, não importa nada. Se você acha que por causa disso você vai ter uma vantagem, que a partir de agora as pessoas elas vão olhar para você e falar, não, esse menino, essa moça aqui é linda, não, olha como ela é uma pessoa boa. Cara, os outros vão continuar olhando você como um corpo. E os corpos, né, as almas que tem Jesus dentro, eles crucificam, viu? Não acha que por buscar a Deus você vai ter um espaço especial no mundo, porque o mundo nos odeia. Ah, isso daí é normal, isso é bíblico. Então, se você continua aí nessas esperanças, a minha esperança é a eternidade. Eu estou aqui de passagem, eu estou aqui cumprindo um propósito. Eu não estou aqui formando laços, eu não estou aqui fazendo amizades, eu não estou aqui fazendo nada. Porque eu não tenho amigos, eu tenho irmãos. Os meus irmãos são em Cristo. A minha família, ela é espiritual. As pessoas que eu conheço, nós vamos viver a eternidade junto. É para isso que nós trabalhamos todos os dias, é para isso que nós gastamos tempo. O nosso legado, ele não vai ficar aqui. O nosso legado é feito de amor, ele vai ser levado para o céu. E às vezes a gente não entende nada disso. Nada. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Aqui tem outras traduções que ao invés do vento ele fala o espírito. Ninguém pode controlar os espíritos. Ninguém. Nós podemos ser influenciados por ele. A questão é, o que você faz quando o Espírito Santo te chama? Você obedece, você questiona, você concorda, você discorda, você nem entende. Porque se eu não tenho sabedoria, eu nem consigo entender que é Deus falando comigo. Assim também, ninguém pode evitar a morte. E às vezes você acha que se fosse o medicamento, o tratamento, se ele não tivesse ido, se você não tivesse falado, se não tivesse feito, e a gente começa a fazer um exercício mental do se. Se, era para ser assim. Era para ser exatamente desse jeito que aconteceu. Exatamente desse jeito. Nem deixá-la para outro dia. É autoexplicativo. Então talvez você esteja sofrendo, questionando, poxa, mas por que aconteceu? Seria tão bom se tivesse. Por que você não aproveitou antes? Você vê como quando a gente gasta tempo da forma correta, nada vem com pesar, porque eu aproveitei. No momento oportuno eu fiz. E eu prefiro sempre fazer mais do que eu deveria. Porque se acontecer alguma coisa lá na frente, eu não vou ficar com aquele sentimento de saudade, como se eu precisasse reviver, como se eu precisasse fazer. A própria palavra fala, não é inteligente falar que no passado as coisas elas eram melhores. Se nós estamos ligados ao Senhor, cada vez mais nós estamos dando mais frutos. Então a nossa vida cada vez mais vai estar melhor, nosso semblante vai estar melhor, a nossa sabedoria vai estar melhor.
Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Todos nós vamos passar por isso, tanto pelo luto quanto por esse processo. Todos nós. Não tem como escapar, mas você pode estar preparado, com sabedoria, sabendo que aqui é só uma passagem, que todos nós vamos viver a eternidade ao lado do Senhor. E quem morre não vai para o céu e nem vai para o inferno. Quem morre fica dormindo, está descansando, esperando a segunda vinda de Jesus. E é isso. Não adianta a gente achar, o que a palavra diz é isso. O que eu passo da palavra, talvez não seja o Espírito, porque teu Espírito está em paz, você se sente perturbado. Você fala essas coisas por quê? Porque você está transbordando de sabedoria? Então mostra pelo teu semblante a tua sabedoria. Se a gente vai lá em Habacuque 2, versículo 3 a 5, a palavra do Senhor diz assim: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. De fato, a riqueza engana e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim e elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos sempre querem mais. Então, Habacuque era um profeta do Senhor. E nós temos que entender que na época daquele povo, que eles estavam em exílio, na Babilônia, eles achavam que eles já não iam mais voltar para casa. Eles achavam que aquela vida elas já não ia mudar mais, que o lugar que eles viviam já não existia mais, já estava totalmente destruído. E alguém lá no meio daquele povo, ainda enquanto eles estavam em escuridão, enquanto ainda eles estavam em exílio, alguém foi lá e começou a pregar uma mensagem diferente. Mas não só uma mensagem que dizia o que eles queriam ouvir. Porque antes de eu poder ouvir aquilo que Deus quer, eu preciso reconhecer aquilo que eu fiz. Eu preciso demonstrar que o tempo que eu gastei não foi servindo a Ele. Que eu tentei controlar muitas vezes a minha vida e dar jeitinho. E assim nós podemos aceitar a forma de uma maneira a qual os meus sentimentos acreditam naquilo. E isso é a fé. A fé não é porque tudo está saindo do jeito que eu quero, a fé não é na hora que eu quero. A fé é uma certeza que nasce dentro de mim, que o Espírito Santo coloca. Porque os meus sentimentos, eles não me acusam e eles não se descontrolam mediante as circunstâncias. O meu coração, ele não se machuca pela palavra das outras pessoas. Ouvindo outras pessoas, eu não entro em desespero. Sabe por quê? Porque eu estou firmado sobre a rocha. Porque não tem espaço para a opinião dos outros. Todo o espaço que tinha dentro de mim, dentro dos meus pensamentos, eu coloquei a palavra de Deus no lugar. Algo que é imutável e algo que é eterno. As pessoas elas podem mudar de opinião o tempo todo, mas a palavra de Deus, ela permanece sempre a mesma. E Deus está dizendo para aquele povo, olha, ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Então alguém teve uma visão de Deus e esse alguém foi o profeta, alguém que Deus escolheu. E essa visão ela não se baseava nos planos daquelas pessoas. Não era específico para uma pessoa, mas era para um povo. Deus ele trabalha no coletivo. Você tenta criar um Deus no particular. É fácil ficar pegando rádio. Tô sentindo que não sei o que. Tem alguém aqui que tem isso. Cara, é muito pouco. O que adianta eu curar o teu corpo se a tua mente ela continua corrompida? Você acha que você vai gastar tempo fazendo o quê? Tem gente que para de fumar ou para de beber porque fica doente e coloca no hospital. A hora que sai do hospital, volta ali de novo. Não consigo. Tá bom, quer morrer, morre. Faz o que você quiser. Vai viver sofrendo, tá bom. Fica fedido aí, fica com a boca, gasta tudo dinheiro, fica sem dente, fica sem nada. Continua aí achando que a bebida vai resolver algum problema. Continua aí achando que a droga vai fazer alguma coisa. Não vai. Só tá gastando o teu tempo, te afastando do teu propósito. É só isso, não precisa mais nada. Sabe, não dá para entender, sinceramente, que é o que eu falo, a sabedoria faz a gente entender a nossa própria vida, mas a escuridão, ela é complicada. Porém, ela se cumprirá sem falta. Então, aquilo que Deus
Ele coloca dentro do nosso coração que pela fé nós enxergamos, vai acontecer. Não importa o tempo que você acha. Ai, mas está demorando. Ai, mas não vai mais dar mais tempo. A culpa não é de Deus que você chegou tardio para começar a prestar atenção na palavra. A culpa é sua. A culpa é sua. Sempre a culpa é nossa. Não adianta a gente querer olhar e culpar a Deus pelas coisas que são culpa nossa. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar. E aqui vem a questão do alinhamento. Se eu tenho sabedoria, eu não sei quando, mas eu sei que vai. Se eu não tenho sabedoria, eu tenho ansiedade. E aquilo fica me consumindo, porque eu fico o tempo todo pensando naquilo. Eu não aproveito nenhuma outra oportunidade. A minha vida é uma obsessão por aquilo, porque eu acho que se eu tivesse seria, porque eu acho que assim fosse bom, e a gente vive só de achismo. E muitas vezes, quando as coisas acontecem, elas não são tão boas quanto nós imaginávamos que elas seriam. E aí, cada vez nós vamos encontrando uma nova ilusão para gastar o tempo. E aí vai chegar um ponto que você já não consegue mais se iludir. Aí você entra em depressão. Aí, acabou. Acabou. Vai ficar ali invalidado. Ah, mas como que eu quebro isso? Palavra de Deus. Oração, louvor e arrependimento. E eu não estou falando isso porque eu passei por essa experiência há 12 anos. E eu sei que nenhuma palavra de ninguém pode nos ajudar a animar. Por mais que as pessoas possam dizer coisas que até têm razão, nós não conseguimos fazer. E não é por falta de vontade, não. É porque nós estamos espiritualmente mortos. E a nossa vida reflete o nosso espírito. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Se você pegar essa passagem, ela é citada 3 vezes no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. É essa passagem de Habacuque. Exatamente essa passagem. Então, às vezes você está invejando a vida dos maus, as pessoas que não querem saber de Deus. Só que essas pessoas, elas estão presas dentro de um negócio que você não tem nem capacidade de imaginar. Você sabe o que é? Pensa que você tivesse uma comida, você pode comer o quanto você quiser. Você tem uma água e uma bebida, você pode fazer o quanto você quiser. O quanto você quiser. Sabe qual que é a diferença? Essa comida, ela não satisfaz e essa água, ela não mata a sede. É como se eu te desse uma pilha de dinheiro do banco imobiliário. Não compra nada em lugar nenhum. E por mais que para você possa ser as coisas que você inveja, que você acredita que isso seja liberdade, que isso seja aquilo, essas pessoas, elas nunca estão satisfeitas. Elas nunca vão ter segurança. E nós vivemos porque nós somos fiéis a Deus. E o viver, você sabe o que é? É poder viver mesmo. É poder dormir em paz, comer tranquilo, não ter compulsão, sentir amor, não ter dependência emocional. Sabe? Tá tudo resolvido dentro de nós. Nós estamos dia a dia cumprindo o nosso propósito. Nada nos preocupa, nós estamos cuidando da nossa vida e não querendo cuidar da vida dos outros, dando opinião para os outros. Quando nós encontramos outras pessoas é para pregar o evangelho, não é para viver a vida delas, mas é para mostrar através do nosso testemunho que existe um caminho, existe algo diferente. Agora vamos ler a palavra para ver se isso cai no teu coração. De fato, a riqueza engana. É um engano você achar que a riqueza vai trazer segurança. É um engano você achar que a riqueza ela vai mudar o teu coração. Que esse sentimento de vazio e solidão, ele vai mudar. A riqueza vai trazer pessoas que querem a tua riqueza para comprar as coisas que elas acham, para sair da pobreza delas. Mas aquele sentimento vai continuar lá do mesmo jeito. O dinheiro pode comprar um remédio, mas nem todo remédio que a gente toma cura. O dinheiro pode comprar o sexo, mas não necessariamente isso é o amor. E existe uma troca espiritual que é muito pior, que a gente nem enxerga. O dinheiro pode comprar a diversão, mas depois que ela passa de você, você não pode comprar o tempo perdido. Ele dá uma falsa sensação de que eu estou no controle da minha vida. Mas você pode receber uma notícia na noite: olha, ele já não está mais entre nós.
aconteceu isso, aconteceu aquilo. E as pessoas orgulhosas nunca têm sossego, sempre está perturbada, sempre está ali, não tem paz em lugar nenhum. Eu não tenho paz. Você já ouviu alguém falando isso? Ou você já disse isso? Orgulho é incapacidade de reconhecer Deus. Orgulho é incapacidade de reconhecer que eu vivo na escuridão. A sua ganância não tem fim. Então ela sempre quer mais, porque ela acha que o mais vai mudar o sentimento. E elas nunca estarão satisfeitas ou nunca terão satisfação, que é o que eu disse. Quem vive pelo orgulho nunca está satisfeito com nada. Sempre vai estar trocando, sempre vai estar procurando, sempre vai estar achando. Sabe outra coisa que nunca está satisfeita? Como o mundo dos mortos, sempre querem mais. Mais do mesmo. E nunca terão. Se nós não começarmos a buscar o Senhor de todo o coração, a mudar a nossa vida na presença do Senhor, a obedecer o que o Espírito Santo coloca, a começar a amar realmente, não só não fazer mal, a parar de se comparar com outras pessoas, a nossa vida nunca vai dar certo. Nós nunca teremos a vida verdadeira. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você possa entender realmente que o bem mais precioso que você tem é o tempo. Começa a pensar como tem gastado o tempo todos os dias. Quanto tempo você gasta buscando a Deus? Quanto tempo você gasta fazendo alguma para que outras pessoas possam alcançar o Senhor? Quanto tempo você gasta editando uma foto? Quanto tempo você gasta vendo a vida das outras pessoas, sabe? E depois reclama que não tem tempo. Teu tempo é gasto da forma mais errada possível, com coisas que não possam trazer eternidade, nem paz e amor para a tua vida. E depois você reclama que nada dá certo. Busca a sabedoria do Senhor, você vai ver como tudo vai mudar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.